Olá e sejam muito bem-vindos. Hoje vamos mergulhar juntos em uma das coleções de textos mais profundas e antigas da humanidade. Textos que se atrevem a encarar as maiores perguntas da existência. Sabe, pra gente começar, vamos pensar em algumas perguntas, daquelas bem grandes, tipo, o que exatamente faz a mente pensar? De onde é que vêm os pensamentos, afinal? Ou então, o que tal essa aqui? A vida, ela tem algum propósito? Ou será que é só um monte de coisa acontecendo ao acaso? É uma dúvida que persegue a humanidade há muito, muito tempo. E agora, a pergunta talvez mais grandiosa de todas. Qual é a causa do cosmos? O que deu o start em tudo isso que a gente vê, em tudo o que a gente é? Bom, são perguntas assim gigantescas que abrem o caminho para o nosso papo de hoje. E olha, essas perguntas não são nada novas. Na verdade, elas são o coração de um conjunto de textos muito, muito antigos, que mergulharam fundo nessas questões atemporais. Pois é, há milhares de anos, uma coleção de textos sagrados do hinduísmo vem explorando justamente esses mistérios. O nome deles? Upanishads. E a proposta deles é ousada: ir além do pensamento comum para buscar respostas de verdade. Tá, mas Upanishad, o que essa palavra quer dizer? O significado literal dela já dá uma bela dica sobre a natureza desses textos. A origem da palavra é fascinante. Vem do sânscrito. Upa significa perto, ni é embaixo e shad é sentar. Então, juntando tudo, Upanishad quer dizer literalmente sentar-se perto. E essa imagem é perfeita, não é? O nome já desenha a cena. Um aluno sentado ali no chão, bem pertinho do mestre espiritual, totalmente aberto para receber um ensinamento que pode mudar tudo. Não é uma aula para a multidão, sabe? É algo íntimo, uma transmissão direta de sabedoria. E o que era ensinado nessas conversas tão próximas? Bom, tudo gira em torno de dois conceitos-chave, que são o pilar de toda essa filosofia: a relação entre o universal e o eu. Então, vamos lá. De um lado, os Upanishads falam de Brahman. Pense em Brahman como a realidade absoluta, o espírito universal, a soma de absolutamente tudo que existe, que já existiu ou que vai existir. É o todo. Do outro lado, a gente tem o Atman. O Atman é o eu, a alma individual, a essência de cada um. Se Brahman é o oceano inteiro, Atman é uma gota desse oceano. Certo, um é o oceano, o outro é a gota. Mas qual é a verdadeira relação entre eles? É aqui que a coisa fica interessante. A resposta para essa pergunta é a grande virada de chave, a revelação máxima dos Upanishads. E essa revelação toda pode ser resumida em 3 palavrinhas em sânscrito. Tat Tvam Asi. Na tradução, tu és aquilo. Então, o que tu és aquilo realmente significa? A grande sacada dos Upanishads é que a alma individual, o Atman, não está separada da realidade universal, o Brahman. Eles são a mesma coisa. Aquela gota, ela não está só no oceano. A gota é o oceano. É a percepção de que no fundo, tudo é uma coisa só. Ok, essa ideia é gigantesca. Mas de onde ela veio? Para entender o peso desses ensinamentos, a gente precisa olhar um pouco para a história, para o legado que eles deixaram. Então, os Upanishads, eles são a parte final dos Vedas, que são as escrituras mais antigas do hinduísmo. Pense neles como o capítulo final, a conclusão filosófica de tudo. E é por isso que eles também são chamados de Vedanta, que quer dizer literalmente o fim do Veda. Dá para ver uma evolução bem clara na literatura védica. Começa lá atrás com os Vedas, cheios de hinos e mantras poéticos. Depois vem os Brahmanas, que são tipo manuais para rituais. Em seguida, os Aranhakas, conhecidos como textos da floresta, que já partem para uma contemplação mais mística. E aí, no final de tudo, como a cereja do bolo, chegam os Upanishads, com toda a essência filosófica e espiritual. E a história de como esses textos chegaram até nós é fascinante. Imagina, eles foram criados por sábios anônimos há mais de 3.000 anos. Ficaram sendo passados de geração em geração, até que em 1656 foram finalmente catalogados numa coleção. Mas a grande virada para o resto do mundo foi no século XIX, quando foram traduzidos para o latim. Aí o Ocidente descobriu essa joia. E não foi pouca coisa não. Filósofos como o alemão Arthur Schopenhauer ficaram completamente impactados por essas ideias. Para a gente fechar, é interessante ver que os Upanishads não entregam só uma resposta pronta. Eles fazem um convite, um chamado. Tem uma passagem famosa do Katha Upanishad que diz assim: levante-se, desperte,
Busque a orientação de um mestre iluminado e realize o eu. E aí vem o aviso. O caminho é afiado como o fio de uma navalha, dizem os sábios, difícil de atravessar. Há um lembrete poderoso de que isso aqui não é só para estudar, é para ser vivido, é uma jornada de realização.